Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Eu sou o Jefferson, esse é o canal Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje, dia 11 de novembro de 2024, estamos na estação da primavera, aqui na cidade de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, e vamos dar continuidade ao estudo da obra Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Estudaremos hoje o capítulo 10, a historicidade. Antes de iniciarmos, vamos lembrar, que o propósito dessa obra aqui é o de reunir o que de melhor tem aí nos escritos de Hélio Strasburger, Fernando Fontoura, Miguel Ângelo Caruso, nos próprios verbetes ali do dicionário de filosofia clínica. Então esse foi o principal propósito da criação dessa obra, ok? Trouxe meu café antes de iniciarmos, se tornou marca do canal e não pode faltar nos nossos estudos. Vamos lá, capítulo 10, a historicidade. Abre aspas, historicidade, história de vida, uma das categorias dos exames categoriais. Refere-se à narrativa da história de vida do partilhante contada por ele mesmo. Fonte por excelência de matéria-prima ao fazer filosófico clínico. Chão de onde se retiram, via de regra, subsídios para EP e submodos. Reivindica uma versão singular, expressa pela própria pessoa, com agendamentos mínimos de parte do filósofo clínico. Fecha aspas. Isso está na Revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, aquela que nos trouxe o Dicionário de Filosofia Clínica, Porto Alegre, produzida aí na estação de outono do presente ano, 2024, página 23. Então, a historicidade é a história de vida do partilhante, ou da pessoa, Uma coisa importante sobre a historicidade é que ela é uma categoria pertencente ali aos exames categoriais. Mas não só isso, que ela também, a historicidade, decorre aí de um fundamento filosófico, o estoicismo, que nós vamos estudar adiante e fazer a distinção, porque a historicidade ela aparece em dois momentos dentro da filosofia clínica. Aparece como uma inspiração do estoicismo, ok? Historicismo, um fundamento filosófico da metodologia, ela aparece ali derivando do estoicismo. Em outra posição aparece como uma das categorias dos exames categoriais. Então essa distinção, esse aparecimento em dois momentos é um fenômeno aí que tem que ser tratado. É o que nós vamos fazer aí no texto. Então, a historicidade refere-se à narrativa, história de vida do partilhante, suas vivências, experiências, que ele sabe como aconteceu, ele que tem que contar isso. É uma fonte, por excelência, da matéria-prima do fazer filosófico. O filósofo clínico ele precisa da historicidade, precisa desses dados para começar uma clínica de qualidade. Okay? É o chão de onde se retiram, via de regra, é a base ali, da onde se retiram os subsídios para entender a estrutura de pensamento do partilhante, para iniciar essa montagem da estrutura de pensamento, tanto como aprender sobre os jeitos de ser da pessoa, seus submodos. Por isso reivindica uma versão singular, única, irrepetível, da própria pessoa. E o filósofo clínico tem que fazer os agendamentos mínimos, ok? Interferir o mínimo possível, já que não dá para termos aí uma total não interferência, um total não agendamento. Nesse primeiro momento, o filósofo clínico vai fazer agendamentos mínimos, porque lá na frente, lá na parte dos submodos, nós vamos ver que ele acaba tendo que agendar alguns submodos, muitas vezes no partilhante. Vamos lá.
A historicidade é uma das categorias presentes nos exames categoriais, assim nos ensina o verbete. Filosofia clínica, na sua didática pedagógica, costuma apresentar os exames categoriais com 5 categorias: assunto imediato último, historicidade e circunstância, lugar, tempo e relação. Em alguns métodos de ensino e aprendizagem, a categoria historicidade não aparece de forma explícita junto com a categoria circunstância. Todavia, nessas mesmas abordagens, surge de modo implícito. Vamos entender aqui este parágrafo. Então, a historicidade é uma das categorias presentes nos exames categoriais. Reforçando isso, ok? Já nos disse o verbete, aqui estou reforçando. Só que acontece o seguinte: quando se estuda a filosofia clínica, se tem acesso a algumas obras, ou mesmo alguns vídeos falando sobre filosofia clínica, o que acontece? Muitas vezes, né, esses autores, ou a pessoa que está falando ali, né, na hora que vai elencar os exames categoriais, coloca assim, né, assunto imediato último, circunstância, tempo, lugar e relação. Não aparece a historicidade ali junto com a circunstância, embora ela esteja implícita, ok? No texto que nós trouxemos aqui, muitas vezes ela aparece de forma explícita, ok? E na própria revista da Casa da Filosofia Clínica, que é uma fonte aí bastante confiável, ela também aparece lá elencada, ok? Então, qual que é o correto, né? Se nós formos tratar de forma explícita: assunto imediato e último, historicidade, circunstância, lugar, tempo e relação, ok? Mas não se esqueçam que em muitas leituras vocês vão encontrar assunto imediato e último, ok? Circunstância, não vai aparecer a historicidade junto ali, lugar, tempo e relação, mas ela está ali, a historicidade junto com a circunstância, de modo implícito, ok? O historicismo integra os fundamentos filosóficos que inspirou a metodologia da clínica filosófica. Embora não seja essa escola do pensamento, ela mesma, parte do método, orientou a ideia sobre a importância da coleta dos dados de historicidade. Assim explica Miguel Ângelo Caruso. Então, antes de irmos para a citação do Caruso, vamos lembrar aí que o historicismo, que é uma escola do pensamento, está aí na história da filosofia, integra a filosofia clínica como um dos seus fundamentos filosóficos, que inspirou a historicidade, ok? Então, o que acontece, né? Embora o historicismo não seja parte aí do método da filosofia clínica, é uma fonte de inspiração, foi, né, para Lúcio Pachter, ok? E essa ideia nos traz o quê? Qual o principal ensino da ideia da historicidade, da qual deriva, qual o principal ensino da história do historicismo, do qual deriva a historicidade? É que nós temos que conhecer a historicidade do partilhante, né? Suas experiências, suas vivências. Vamos para a citação agora do Caruso, abre aspas: o historicismo é a segunda escola filosófica que compõe a inspiração da filosofia clínica, tendo Wilhelm Dilthey como um dos seus expoentes. O historicismo, adaptado ao trabalho terapêutico, contribui para a compreensão de que o homem tem uma historicidade, por isso é compreendido dentro de um contexto, fecha aspas. Miguel Ângelo Caruso, que disse isso na sua introdução à filosofia clínica, Rio de Janeiro, Vozes, 2021, página 35. Então aqui, né, o historicismo é mencionado, é uma escola filosófica que inspirou a filosofia clínica, né, serviu aí como um dos fundamentos da filosofia clínica. O Wilhelm Dilthey, né, foi um dos seus expoentes do historicismo. O que ele nos ensina, né? Quando o historicismo é adaptado à filosofia clínica, nos traz a ideia de que nós temos que compreender o homem a partir da sua historicidade, dentro desse contexto, né, da sua história. E isso acaba contribuindo e facilitando o processo terapêutico. Assim compreendemos que cada pessoa partilhante tem uma historicidade, que essa deve ser recolhida,
Tratando das considerações acerca da historicidade enquanto inspiração do historicismo e na posição de categoria nos exames categoriais, percebemos a razão pela qual a historicidade surge algumas vezes explicitamente fora das 5 categorias, pois é entendida como um dos fundamentos filosóficos. Apesar de didática e pedagogicamente, ora surgir explicitamente ao lado da categoria circunstância, ora implicitamente sendo subentendida. Então, foi o que eu disse anteriormente, né? Então, cada pessoa partilhante tem a sua historicidade, essa deve ser recolhida, né? Essa narração deve vir da pessoa, narrativa em primeira pessoa. Agora, tratando das considerações que eu comecei a tratar lá em cima, né? Da historicidade enquanto inspiração advinda do historicismo e na posição de uma das categorias, nos exames categoriais, então veja que ela aparece 2 vezes, né? Porque, qual a razão da historicidade surgir algumas vezes explicitamente, ok? E outras vezes não surgir, né, nas 5 categorias? Porque algumas vezes ela é entendida como um fundamento filosófico, ok? Que decorreu ali do historicismo. Então, que ideia nos traz? Que nós temos que recolher a história da pessoa, a historicidade da pessoa, e em alguns outros momentos ela vai aparecer ali como posicionada ali explicitamente ao lado da circunstância enquanto uma das categorias dos exames categoriais, ok? E aí que tem um detalhe que o Fernando Fontoura vai nos ajudar a perceber, né, qual a importância da historicidade estar ali junto com a circunstância. Nós vamos chegar nesse ponto aí, né? Um detalhe bem sutil que muitas vezes numa primeira leitura, segunda, não se percebe, né? Apesar de didática e pedagogicamente, ora ela surgir explicitamente, ora implicitamente. Na obra Exames Categoriais de Filosofia Clínica, Fundamentos Filosóficos e Prática, de Fontoura, essa diferenciação sutil da técnica e prática da filosofia clínica fica mais clara. No primeiro trecho, a historicidade é adaptada à clínica, inspirada pelo historicismo, fundamento filosófico, e no segundo excerto, enquanto categoria, historicidade e circunstância. Então, eu retirei 2 textos ali, 2 excertos do Fernando Fontoura, essa obra interessantíssima, né? Exames Categoriais de Filosofia Clínica, bastante recente, ok? Que dá para perceber essa diferenciação sutil que acontece, ora como fundamento filosófico, ora como categoria nos exames categoriais. Então vamos ao primeiro trecho, né? Vamos perceber aqui nesse primeiro trecho que ela enquanto fundamento filosófico. Abre aspas. Lúcio Pachter, em sua versão inicial da filosofia clínica, diz que o terapeuta, logo após a finalização do assunto imediato, contado pelo partilhante, deve pedir para este contar sua história de vida, desde o mais próximo do nascimento, que lhe possa se lembrar, até os dias de hoje. E a partir daí, realizar uma narrativa sem muitos saltos lógicos e com mais riqueza de detalhes possível, até o presente. A função desta narrativa, sua historicidade completa, seria, para o terapeuta, retirar, recolher, extrair desta historicidade as circunstâncias importantes, as categorias predominantes, com os tópicos e submodos. Fecha aspas. Então, Fernando Fontoura nos conta, né, que o Lúcio Pachter, logo nos primeiros escritos sobre a filosofia clínica, ensinando ali sobre o método, dizia que o terapeuta, o filósofo clínico, né, assim que o partilhante acaba a sua queixa inicial, o seu assunto, né, que o traz à clínica, esgota, né, ele, para o filósofo clínico pedir para ele contar a historicidade dele, desde o nascimento até os dias que ele se lembra hoje, né, os que vão ser destacados ali por ele, ok? Sem saltos lógicos, com uma certa coerência, né? Com a maior possível riqueza de detalhes, ok? Então, essa historicidade completa, ela vem aí inspirada pelo estoicismo, que é um fundamento filosófico. E o principal ensino qual que é? Nós precisamos recolher a historicidade do partilhante,
ok? Para podermos aí entender as circunstâncias, entender os tópicos da estrutura de pensamento e os submodos, ok? Agora vamos para a segunda. Abre aspas. Vamos ver a historicidade enquanto categoria nos exames categoriais. Logo, a historicidade e as circunstâncias relevantes são uma parte importante para o terapeuta, mas há mais de uma forma de realizá-la. Aqui que está o detalhe. Na prática, na grande maioria das vezes, eu peço a historicidade do assunto trazido à terapia e não da vida toda do partilhante. Veja que tem uma diferença, né? Claro, isso é uma das coisas que varia, como tudo na metodologia da filosofia clínica. O importante é que realizemos todo o método sem sair dele ou sem adições de fora. Se o assunto imediato é urgente, está muito aflitivo, eu peço a historicidade do assunto. Por exemplo, se o assunto é mal-estar no trabalho, peço a historicidade deste trabalho ou da vida do trabalho até o presente, e não da vida pessoal do partilhante desde a infância. Se o assunto lancinante for relacionamento, peço a história deste relacionamento, ou vou indo para trás pedindo a historicidade desde quando começou os relacionamentos em sua vida. Fecha aspas. Isso está no Fernando Fontoura, Exames Categoriais em Filosofia Clínica, Fundamentos Filosóficos e Prática, Málaga, Espanha, edição do autor, este ano, né, 2024, página 15 e 16, bastante recente. Então veja aqui que ele coloca ali bem a sutileza da diferença, né? Então, na maioria das vezes se recolhe a historicidade, como o próprio Lúcio tinha ensinado, né? Pedindo para a pessoa contar lá, desde que se lembra lá, na infância até o presente. Okay? Isso é, em regra, né? Como se ensina ali a prática da filosofia clínica. Mas a experiência dos filósofos clínicos foram, né, percebendo que muitas vezes a historicidade tem que se dar sobre o assunto, né, para arrancar mais riqueza de detalhes ali. É o exemplo que ele dá aqui, né? Vamos lá. Ele diz que varia essa metodologia, essa parte, né? O importante é não fugir do método. Ele diz assim: se o assunto imediato é urgente, está muito aflitivo, né, causando dor, crise existencial na pessoa, eu peço a historicidade do assunto. Né? Depois eu peço da vida, mas peço do assunto, tá urgente, né? Aí ele dá o exemplo: se o mal-estar é no trabalho, pede a historicidade do trabalho. Se é no relacionamento, a historicidade daquela pessoa nos relacionamentos. Há um foco no assunto, ok? Então, veja só que a historicidade aí, quando ela está junto com a circunstância, ela atua, né, no assunto imediato ou último. Veja bem, se você pegar os exames da categorias, né, assunto imediato e último e historicidade e circunstância, eles funcionam ali como primeiro momento. Então veja, circunstância e historicidade, muitas vezes vai ter que fazer historicidade sobre o assunto ali, ok? Depois temos lugar, tempo e relação. Quando se contar toda a história de vida do partilhante, né, vai se usar também lá o tempo, lugar e relação, ok? Embora esses três também sejam usados ali quando se está fazendo a historicidade sobre o assunto, ok? Eles não podem ser dispensados, ok? Eles são usados ali. Mas veja que, nesse primeiro momento, quando se foca no assunto, aparece ali com muita evidência a questão da historicidade, a circunstância do assunto. Hein? Há um foco ali, né? Então veja como a historicidade, ela atua como uma categoria dos exames de categoriais mesmo ali, ok? Seguindo, tratando-se da historicidade em filosofia clínica, a narrativa deve ser necessariamente em primeira pessoa, ou seja, é o próprio partilhante quem conta a sua história e não outra pessoa. Existem casos que, por uma série de motivos, essa pessoa não consegue ou pode narrar sua autobiografia oralmente. Algumas se sentem travadas, outras se resguardam no silêncio, por mais que se esforcem, não encontram palavras para expressar os pensamentos que habitam sua estrutura de pensamento, além daquelas que são mudas. Então, tratando-se da historicidade em filosofia clínica, devemos ouvir a pessoa, discurso em primeira pessoa,
próprio partilhante falando. Existem casos, né, que são exceções, não é a regra, que a pessoa não consegue ali narrar, né, não consegue expor a sua historicidade. Dei alguns exemplos aqui, né, está travada por uma série de motivos, se resguarda no silêncio, às vezes não consegue se expressar, ok? E aí fica difícil de você colher a historicidade. Além do caso das pessoas aí elegíveis, né? Por exemplo, a muda, que vai ter que se colher a historicidade dela de outro modo, né? Pedindo para desenhar, talvez, né? Ou com outras situações ali, ou usando uma fonte secundária, muitas vezes, que é excepcional, né? Nesses casos, o filósofo clínico deve facilitar para que se comunique através de outros canais de semiose. Escrita, desenho, pintura, indicando músicas e filmes que se aproximem da sua historicidade, e em casos excepcionais, após esgotar todas as possibilidades, é o caso de pessoas muito doentes, impossibilitadas de se comunicar, recorrer a fontes secundárias, ouvindo um parente, por exemplo, que é casos excepcionais, né? Então o filósofo clínico tem que estar atento que muitas vezes a pessoa não vai conseguir se expressar oralmente, mas pela escrita, pela pintura, indicando o filme, uma música que vai apresentar ali uma aproximação com a sua historicidade. E os casos ali excepcionais, né, que não se consegue colher ali, a pessoa está muito doente, possibilitada ali, então muitas vezes se recorre a uma fonte secundária ali, para pelo menos ter uma base de informação para começar a clínica. Último parágrafo. A historicidade narrada pelo partilhante é a fonte primária, a principal matéria-prima da expressividade. Ela nos apresenta e confirma os dados padrões, elementos determinantes que serão considerados na clínica. Não pode ser confundida com a prática médica da anamnese, espécie de entrevista dirigida, repleta de perguntas temáticas, que de certa forma induz a memória e viola o preceito, a técnica do agendamento mínimo. Então, encerramos esse texto com essa importante informação aqui, né? Historicidade é narrada pelo partilhante, a fonte primária, matéria-prima, nós já vimos tudo isso, né? Da sua expressividade, ok? É a principal matéria-prima da expressividade, a historicidade. Ela nos apresenta e confirma os dados padrões, por isso ela é a principal, né? Ela apresenta, dá conhecimento ao filósofo clínico, as experiências, as vivências, uma primeira apresentação. E muitas vezes vai confirmar o que já veio lá na queixa inicial, no assunto inicial, né? Vai começar a se tornar algo padrão ali. Não podemos confundir a coleta aí da historicidade com a anamnese, que é usada na medicina e algumas práticas aí terapêuticas, né? Que se pede ali, faz uma espécie de questionário para a pessoa, né? Para colher algumas informações, para saber se ela pode passar por aquele processo terapêutico, etc. Veja que quando se faz isso, né, uma entrevista é meio que dirigida a perguntas ali diretas, quanto à racionalidade, sentimento, né, preferências, não, vai tendo um direcionamento que muitas vezes pode complicar, né, o fenômeno, confundir o fenômeno aí, como nós vimos nos pressupostos do ser terapeuta. O filósofo clínico tem que fazer um agendamento mínimo e interferir o menos possível ali no fenômeno que aparece, ok? Então, essas perguntas temáticas, elas induzem, de certa forma, a memória. Vai por esse caminho, por esse, né? Viola um preceito ou técnica, que é a do agendamento mínimo. Está agendando memórias da pessoa. Isso não se pode fazer, né? Tem que se abster de fazer esses agendamentos aí. Não dá para fazer o agendamento, anular o agendamento total, né? Mas fazer o mínimo possível aí. E muitas vezes há um excesso na anamnese nesse sentido. Ok? Sim, encerramos o capítulo 10. Próximo vídeo aí nós vamos para o capítulo 11, que provavelmente vai ser o agendamento mínimo. Ok? Gostaria de agradecer a todos pela participação, presença, inscrições, curtidas, compartilhamentos, comentários, né, pelo apoio que nos tem dado. Em off também, temos recebido muito apoio. Gostaria de agradecer aqui presentemente, ok?
e que tenham todos uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde, a depender do horário que estão assistindo. Certo? Até o nosso próximo estudo.